Jesus. Queridos, abram suas Bíblias. Deuteronômio, capítulo 28. Sempre arrepio quando, a primeira vez que eu vim aqui, foi cantado esse louvor, o pastor Jean cantou. Quando começou a cantar, arrepiei a espinha inteira, irmão. Agora de novo, Deus abençoe muito sua vida, Pedro. Obrigado pelo convite, pastor Jean, Islaine, Deus abençoe muito vocês. Irmãos, o pastor Jean, ele está careca de saber como nós amamos estar aqui. Como nós amamos estar aqui. E a primeira vez que eu vim, só veio eu e a Anne. A segunda vez veio eu, a Anne e a Helena na barriga. A terceira vez veio eu, a Anne e a Helena já nascida. E hoje, pela quarta vez, veio eu, a Anne, a Helena e mais essa família maravilhosa que nós temos. Costumo dizer que na vida nós precisamos de pessoas, e a casa e o povo de Deus foram pessoas que ajudaram muito a minha vida, a vida da minha esposa, a vida da minha filha. É uma família, irmãos. Pode não ser de sangue, mas em espírito todos nós somos uma família, em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 28, todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas as bênçãos. Bendito serás tu nas cidades e bendito serás no campo. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra. Os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho virão contra ti, mas por mais 7 caminhos fugirão da tua presença. Senhor Deus, eterno Pai, nós pedimos, Senhor Jesus, como já foi cantado aqui, essa oração em forma de louvor, fale conosco, Senhor Jesus. Queremos ouvir a Tua voz, ó Pai, nada mais importa, Senhor Jesus, para nós neste momento do que ouvir a palavra daquele que é perfeito, imutável, santo sobre toda a terra. Pai, pedimos que o Senhor, ó Deus, expanda a mente de cada irmão que aqui está, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha fazer este trabalho para que a Tua palavra venha penetrar no coração, na alma, no espírito de cada um que aqui está nesta noite, ó Pai, porque são palavras que dão vida e palavras que dão vida eterna. Por isso que nós confiamos em Ti e depositamos sobre o Senhor toda a nossa confiança, Deus. Fale conosco nesta noite, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Podem se assentar. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando nós falamos sobre obediência, sobre bênção, nós sabemos que Deus, Ele é abençoador, Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Ele é um Deus em que não retém a sua mão para abençoar, mas antes, aqueles que obedecem a Ele, Ele está com as mãos abertas para dar vitória e para te exaltar. Só que nós percebemos uma coisa neste livro Deuteronômio. Quando nós lemos ele, nós enxergamos e sentimos na nossa alma que Moisés, ele estava escrevendo aquele livro como se fosse o seu último pedido, como se fosse a sua última literatura. Então ele já quis de vez
dizer o que ele queria para com aquele povo. Ele queria muito que aquele povo andasse em obediência. Deuteronômio pode até ser também o livro da obediência. Assim como nós podemos mudar alguns nomes, assim, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, e o livro de Deuteronômio, que é o livro também da obediência, que é um livro onde Moisés cobra do povo obediência. Porque Moisés, ele era o tipo de pai para milhares de filhos. Não um pai que teve aqueles filhos, mas que ele em si, Deus colocou nele essa carga de suportar e de cuidar do povo de Israel. Então, ele com um espírito paternal muito forte, ele vai escrever este livro dizendo para o povo andar em obediência, porque ele sabia que os dias dele estavam poucos. Ele sabia que em pouco tempo ele iria partir para os céus com Deus, e ele sabia que ele não ficaria a vida inteira com aquele povo. Ele, sabendo que ele não ficaria a vida inteira com aquele povo, ele também soube que não ficaria alguém para dizer para eles o que fazer, ou para olhar para eles e dizer, não façam isso, porque esse era o papel de Moisés. Moisés era a voz de Deus para eles. Então, sempre que eles estavam em caminhos tortuosos, Deus levantava Moisés, e Moisés ia até eles e dizia, não faça assim, faça dessa forma. Só que Moisés soube naquele momento, esse povo não vai me ter para sempre. Assim como os nossos filhos não terão nós para sempre, para corrigir e para ensinar. Assim como nós não vamos ter os nossos líderes todos os dias da nossa vida para nos corrigir, para nos ensinar. Assim como nós não vamos ter os nossos pastores para nos corrigir, para nos ensinar todos os dias, ou todas as vezes. Deus, ele quer ensinar para você a como andar em obediência a Ele. Ele quer dizer para você o seguinte: me obedeça pelo seu próprio coração, e as minhas bênçãos seguirão você. Então Moisés, ele escreve aquele livro para dizer para o povo assim, viu, eu não vou estar com vocês muito tempo, então vocês precisam andar em obediência. Ele falava todos os dias sobre obediência, que ele teve que escrever, irmão. O povo era tão obediente que Moisés, além de escrever, se tivesse aquele ditado do você quer que eu fale ou que eu desenhe. Naquela época parece que foi o contrário, eu vou ter que falar e vou ter que escrever também. Vou ter que deixar salvo esta mensagem aqui, para que esse povo venha me obedecer. E Moisés começa a dizer para o povo assim, no capítulo 28, se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os dias os mandamentos, e o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. É no capítulo 28 de Deuteronômio, só que ele está escrevendo desde o Êxodo, desde o livro de Levíticos, desde o livro de Números e desde o livro de Deuteronômio. No capítulo 28, quase acabando o livro, ele ainda está escrevendo, obedeçam ao Senhor. Para nós vermos o quanto esse povo era desobediente, irmão. É igual nós. É um povo difícil igual nós. A gente sabe o quão difícil nós somos. Às vezes nós agimos como bebês, às vezes nós agimos como menino. Esse povo, qualquer coisa, estava reclamando com Moisés. Moisés estava salvando aquele povo, eles atravessaram o rio, se livraram daquele homem de Faraó, mas quando chegou do outro lado, o povo ainda assim questionava e adorava bezerro de ouro. Porque diziam, Moisés não vai descer de lá, então a gente tem que levantar alguém para a gente adorar. Que essa é a necessidade do ser humano. O ser humano, ele foi criado para adorar. O ser humano, ele foi criado para adorar. Se não adora a Deus, adora alguma coisa. Se vermos e olharmos para todo ser humano adora alguma coisa. Não é só crente que adora. Todo ser humano adora alguma coisa. Ou adora a bebida, ou adora as drogas, ou adora ídolos humanos, mas nós adoramos a um Deus eterno, imutável, santo sobre todas as coisas. Então, quando ele diz assim, olha, ele está no livro, no capítulo 28, dizendo, obedeçam. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, olha o que Paulo vai dizer.
Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando eu me tornei homem, deixei para trás essas coisas de menino. Quando nós começamos na nossa caminhada cristã, nós começamos como um bebê engatinhando, aprendendo ainda. Só que passa um tempo em que nós já não dependemos mais de leite, mas sim de comida sólida. Mas sim quando nós alcançamos uma maturidade diferenciada, que Deus cobra da gente atitude de homem, atitude de mulher, e não atitude de criança. E o povo andava dessa forma. Só que Moisés também escreveu o livro de Gênesis, e no Gênesis ele descobriu o peso da desobediência. Ele descobriu que no Gênesis, já no capítulo 3, ele descobriu o peso da obediência, da desobediência. Ele descobriu o quanto a desobediência era ruim para o homem, porque foi através da desobediência que nós caímos. Foi através da desobediência de um homem que hoje todos os homens foram culpados de uma desobediência apenas. Todos os homens foram culpados e entregados à morte. Porque o salário do pecado é esse, é a morte. Através do pecado de Adão, da desobediência de Adão. E olha como que é. Muitas vezes nós desobedecemos e pensamos ser uma coisa pequena. Pensamos ser algo tranquilo. Mal a gente sabe que por causa de algo pequenininho assim, o ser humano perdeu algo tão grande. O ser humano se distanciou de algo tão grande. Só que quando falamos de desobediência, a gente fala de uma atitude tola. E quando falamos de obediência, falamos de uma atitude sensata, de gente que é inteligente, porque só obedece e vive em obediência crente que é inteligente, porque sabe que eu não consigo, eu não posso, eu não faço. Porque o crente inteligente sabe que os caminhos dele não são os caminhos corretos. Provérbios no capítulo 14, versículo 12: há caminho que para o homem parece bom, mas o final conduz à morte. O crente inteligente lê isso aqui e sabe que eu não consigo decidir sozinho as minhas coisas, eu não consigo levar a minha vida sozinho, eu não consigo ter a consciência do que é bom e do que não é para mim. Porque Paulo diz em Romanos que nenhum homem é bom, não há um bom sequer, nenhum. Então sabemos que o nosso coração, a nossa mente está sempre pendando para o lado ruim, pendando para a parte ruim. Então, quando nós percebemos que as nossas atitudes e que a nossa mente, ela é perversa e temos um pico de inteligência na nossa mente, nós dizemos: eu vou colocar a minha vida nas mãos do Deus que é perfeito. Se eu sou imperfeito, a minha vida está nas mãos de um Deus que não é imperfeito, mas um Deus que fez todas as coisas perfeitamente, o Deus que é o dono do ontem, do hoje e do amanhã, o Deus que controla o meu passado, o meu presente, que já projetou o meu futuro. É esse o Deus que nós servimos, e quem coloca a vida nas mãos desse Deus é um crente inteligente, é um crente que sabe aquilo que faz. Porque você vai e desobedece. Os camaradas tinham tudo no jardim, irmão. Imagina a gente olhando para um leão e falando: viu, vai ali, ele vai, vem para cá, ele vem, né? Então, olha o que eles perderam por causa da desobediência. Só que quando nós colocamos o nosso futuro nas mãos desse Deus que eu falei que é imutável, perfeito, nós esperamos e nós experimentamos a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Olha como que é, olha como é maravilhoso, porque a Bíblia, ela é completa em tudo. A gente se aprofunda, a gente que não lê, a gente que medita,
a gente sabe o quão profunda a palavra de Deus ela é. Há mais de 6.000, acho que 9.000, se eu não me engano, versículos que são ligados um com o outro e que fazem completamente sentido. E quando nós vemos a Bíblia inteira, ela faz sentido. Porque por causa de Adão, da desobediência desse homem, nós fomos conduzidos e levados à primeira maldição. Porque no capítulo 28 de Deuteronômio, do versículo 1 até o versículo 14, ele está falando das bênçãos que virão sobre aqueles que obedecem, que virão sobre aqueles que fazem a vontade de Deus, que virão sobre aqueles que estão caminhando conforme a vontade do Deus que é perfeito, que eu falei aqui agora. Então do versículo 1 até o 14 é só bênção, só que se você pegar do 15 até o 20, do 15 até o, até o 68, é as maldições que estão preparadas para aqueles que desobedecem a Deus. E a primeira foi essa que eu falei para vocês. Então Moisés, ele tinha noção do que estava acontecendo e do que iria acontecer se o povo continuasse em desobediência. Porque o livro de Juízes é maravilhoso por causa disso. A gente vê o quão ruim o povo era. Porque o povo estava andando bem quando levantava um homem de Deus. Quando Deus, deixava eles por conta própria, aí começam várias histórias. E o povo de Deus transgrediu contra ele e veio tal povo contra eles. Aí Deus tem que levantar um homem para corrigir o povo e para salvar o povo. Aí no outro, o povo de Deus desobedeceu, transgrediu de novo. E é o livro de Juízes assim inteiro, irmão. Se fosse só no livro de Juízes estava bom. Mas ontem também estava escrevendo um novo capítulo lá e alguém do povo de Deus obedeceu, que é nós. Então ele sabia o peso disso, e quando ele descobre que em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9, Deus diz assim para Adão, depois que Adão cai, depois que Adão peca, depois que ele desobedece a Deus, Deus fala assim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes, onde estás? Onde você está, Adão? Deus, ele andava todos os dias com Adão. Eles conversavam face a face. Depois que Adão desobedece, Deus pergunta para ele, Adão, onde você está? Ele não pergunta, Adão, o que você fez. Ele pergunta, onde você está? Vou repetir, Deus, ele não pergunta o que você fez, Deus, ele pergunta aonde você está, porque a desobediência, ela não só causa algo tremendo na nossa vida, mas ela nos afasta da presença de Deus. Deus que ele sempre soube aonde Adão estava, mas ele pergunta, Adão, aonde você está? Porque ele queria mostrar para Adão, Adão, esse pecado te afastou da minha presença, tirou você de perto de mim, Adão, eu quero que você volte para cá. Quando nós obedecemos a Deus, irmãos, é isso que acontece, nós nos afastamos de Deus, nós tiramos a nossa presença de perto da presença do Senhor, ainda que Ele não saiu de perto de nós. Isso é contraditório, se nós pararmos para pensar, porque a nossa desobediência faz nós nos afastarmos de Deus, só que não afasta Deus de nós, só que não afasta o Senhor de nós. Tem um pensamento que diz assim, quando nós estamos na nossa casa, está lá pai, mãe, filho e filha, e vão se assentar para jantar. Assentando-se para jantar, eles estão os 4 no celular. E os 4 estando no celular, acabam jantando, a filha pega a comida, o prato vai para o quarto, o filho faz a mesma coisa, pega a comida, pega o prato, pega o celular e vai para o quarto. E ali eles almoçam e jantam e voltam. Eles não se distanciaram. Estavam um do lado do outro, um na mesma casa que o outro.
Só que a mente deles estava longe. Estavam longe um do outro, ainda que estivessem mais perto do que imaginavam. Com Deus é a mesma coisa. A nossa mente, quando desobedecemos, ela nos distancia do Pai. Mas o Pai está dizendo: eu não saí de perto de você, eu continuo do seu lado, só esperando uma brecha para você pedir perdão e se arrepender a mim, porque o nosso Senhor é assim. Nos nossos momentos mais difíceis, Ele não nos abandona, Ele não sai de perto de nós, mesmo que a gente desobedeça, mesmo que a gente transgrida, Ele sempre está do nosso lado, esperando uma brecha para voltar para o nosso coração. Porque quando Elias, ele teve aquele momento difícil dele, ele teve aquele momento complicado dele, aonde ele se esconde na caverna, aonde Deus ainda tinha mais 7.000 profetas, mas ele estava escondido com medo, num estado de depressão. E aí Deus ele vai falar com Elias e diz: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você veio fazer aqui? Pare para pensar o que Deus está dizendo. Deus fala: Elias, o que você está fazendo aqui? Porque tem um Turri, ele está lá. Eu falo para o Turri: o que você está fazendo aí? Só que eu estou aqui do lado do pastor. Eu falo: pastor, o que você está fazendo aqui? Deus ele estava dizendo para Elias assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Porque mesmo que você esteja aqui, eu estou aqui também. Mesmo que você esteja aqui cansado, sozinho, eu estou com você. Nos seus melhores momentos, enquanto você estava fazendo o fogo descer do céu e consumir o holocausto daqueles homens, eu estava com você. Agora que você está aqui, sozinho, cansado, eu continuo aqui. O que você está fazendo aqui, Elias? Deus, Ele não nos abandona, ainda que nós abandonemos Ele. Porque quando percebemos que Ele está tão perto de nós, é que nós entendemos o quão grande Ele é. É que nem um avião, tem aquele ditado do avião, porque o avião ele é grande, só que quando está lá em cima nós vemos ele pequenininho, quando ele está do nosso lado a gente vê ele gigante. Deus é a mesma coisa. Quando estamos distante dele, para nós ele é um Deus pequenininho assim, mas quando nós temos 10 minutos de oração, 10 minutos de leitura, nós imaginamos e nós pensamos e nós temos a certeza: o meu Deus é grande, o meu Deus é maravilhoso, o meu Deus é maior do que todos os meus problemas. Pode vir chuva, pode vir sol, pode vir a tempestade que for, mas o meu Deus é maior do que todas essas outras coisas. Aleluia! O nosso Deus é maravilhoso. E com a queda de Adão, com isso que Adão fez, né, com essa tolice, para não falar outra palavra, que Adão fez, tudo se destrói. O ser humano é definitivamente afastado de Deus. O ser humano é totalmente tirado da presença de Deus. Agora terá que ser feitos sacrifícios para que nós venhamos sentir a presença do Pai. Precisará de sacrifícios a mais para sentirmos a presença dEle. Ou para que Ele nos escute, para que receba alguma oferta nossa, teria que ter algum sacrifício. Para receber alguma adoração, teria que ter sacrifício. Agora o Espírito Santo de Deus, Ele habitava em um homem só, vinha, habitava em um homem e voltava esporadicamente. Quando Deus precisava que o Espírito Santo usasse alguma pessoa, o Espírito Santo descia nesse alguém. Sansão descia, Sansão fazia a carnificina que podia fazer, o Espírito Santo voltava para Deus. Depois o Espírito Santo descia em Davi, aí Davi pecava, o Espírito Santo se retira de Davi diz: não retires de mim o teu Espírito. Moisés também tinha o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus estava com Moisés, aí Moisés pede e Deus distribui o Espírito em mais outros 70, e depois outros desses 70 que estavam fora da lista dos que seria derramado o Espírito, olha e fala assim: viu, como que você está profetizando se você não tem o Espírito de Deus? Eu vou lá falar para Moisés. Chegava Moisés e falava: Moisés, aquele rapaz lá fora, ele não está na lista
dos quais o Espírito Santo ia descer. Então vai lá, fala com eles, porque eles estão profetizando. Aí Moisés vai dizer: quem dera se todo Israel fosse profeta e Deus lhe desse o seu Espírito. Aleluia, irmão. Ele não só profetizou a vinda do Espírito Santo, como todos nós que estamos aqui estamos debaixo dessa graça. O Espírito Santo de Deus é real no nosso coração, é real na sua vida. O Espírito Santo prometido por Deus está aqui conosco. Aleluia. E aí distancia tudo, e tudo perde a graça, até que o segundo Adão vem. Você está dando glória a Deus aí, é que eu falei baixinho, né? O segundo Adão vem e... aleluia. O segundo Adão vem. Aleluia. E quando ele aparece, quando ele começa, porque Satanás ele não vem tentá-lo até os 30. A partir dos 30, quando Jesus ele vai começar o seu ministério, Satanás começa a perseguição. Porque a perseguição nunca vem quando nós estamos sossegados. A perseguição vem quando a gente começa a buscar o Senhor. Você é crente e não é tentado, tem alguma coisa errada. Se você é crente, Satanás não vem atrás de você, tem alguma coisa errada. E aí, a partir dos 30, Jesus começa e faz aquele jejum. Satanás vem atrás dele, e achando que seria como o primeiro Adão, ele vai tentar distorcer a palavra contra Jesus. Aí ele vai falar assim: se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Aí Jesus vem Jesus como teve uma carreira e um ministério guiado pela obediência, não podia desobedecer a ordem que ele veio, porque a ordem que ele veio era: você vai por eles. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Ou seja, Deus deu Jesus, entregou Jesus. Você vai por eles, para eles. E Jesus sabia que nesse por eles, para eles, é para que eles voltassem a ter aquela intimidade. Então, Jesus olha para aquelas pedras, para aqueles, e fala assim: eu não preciso transformar isso em pães. Porque se eu transformar isso em pães, eu estou usando o meu dom para mim. Não vou transformar as pedras em pães, nem só de pão viverá o homem. Jesus ele veio para abençoar aqueles que estão aqui. O dom que ele tinha era para isso. Jesus não quis transformar as pedras em pães. E ele estava com fome. Mas quando a multidão estava faminta, ele transformou 5 pães e 2 peixes. Alimentou toda aquela multidão. E ainda sobrou 12 cestos. Porque o ministério de Jesus não foi para abençoar a si próprio, irmão, mas foi para abençoar os outros. Nós temos o nosso ministério, nós temos o nosso dom, e não podemos usar o nosso dom para ser abençoado, mas temos que usar o nosso dom para abençoar. Porque é para isso que nós recebemos esse dom. E aí Jesus é tentado, mas ele vence. Diferente de Adão, ele vence. Ele tem a palavra. Só vence crente que tem a palavra aqui e aqui. Principalmente aqui. Jesus disse: com os lábios eles me honram, mas o seu coração está longe de mim. O coração tem que estar guardado. A palavra de Deus tem que estar guardada no nosso coração. Tem que ele ir lá: a tua palavra escondi debaixo do meu coração, para eu não pecar contra ti. E aí Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, você não vai morrer não. Vamos fazer o seguinte, vamos fugir, você não vai para lá não. Mas Jesus sabia, Jesus era obediente. Meu pai me mandou ir para lá, então eu vou para lá. Meu pai me enviou para lá, então eu vou para lá. E quando Jesus diz está consumado, quando ele lança aquele tetelestai na cruz, aí vai acontecer o que Paulo diz em Romanos 5,19.
Porque pela desobediência de um só homem, todos os homens foram feitos pecadores. Mas pela obediência de um só homem, muitos foram feitos justos também. Aleluia, irmão, é para dar glória a Deus. Por causa da obediência de um só, todos nós sentimos o peso da desobediência, mas por causa da obediência de um só homem, nós sentimos as bênçãos da obediência dele. Nós fomos reconstituídos reino e sacerdote por causa da obediência de um homem. Que cobra de nós? Sejam obedientes. Obedeçam a liderança de vocês. Obedeçam os pastores de vocês. Obedeçam os pais de vocês. A Helena não tem uma idade para entender, né? Um dia eu vou pregar isso bem. Quando ela tiver uns 4 anos, ela vai entendendo. Eu vou dizer: obedeçam os pais de vocês. Porque, e principalmente, irmão, obedeçam a palavra de Deus. E eu já vou encerrar dizendo, eu falei sobre Jesus, que Jesus obedeceu. Só que teve um homem que obedeceu, foi grato, recebeu vitória, recebeu bênção, recebeu salvação. De um dia Jesus estava passando perto de Samaria, e ele encontra 10 leprosos. Esses leprosos, eles olham e dizem assim: Senhor, purifica-nos. Eles lançam um pedido para Jesus: Senhor, nos purifique. Jesus olha para eles e diz: vão, podem ir. Apresentam-se ao sacerdote. Ele deu a ordem: vão e se apresentem ao sacerdote. A Bíblia vai dizer que eles vão, eles obedecem a ordem de Deus. E a Bíblia diz que enquanto eles iam, eles foram curados. Irmão, olha, esse glória a Deus foi fraco porque vocês não entenderam. A Bíblia diz que enquanto eles iam, eles foram curados. Não esperou eles chegarem para curar eles. Enquanto eles iam, eles foram curados. Enquanto obedeciam, eles foram curados. Enquanto você obedece, você está sendo curado. Enquanto você obedece, Jesus está visitando a sua casa. Enquanto você obedece, Jesus está visitando o teu trabalho. Enquanto você obedece, Deus está abençoando a sua família. Enquanto você obedece. Aleluia, irmão. Olha que coisa linda. Enquanto eles iam, eles foram curados. Só que nós recebemos bênçãos do Senhor. E é uma bola de neve. O Will falou isso para mim. Ele falou: viu, Dani, se nós abençoar um, e esse um abençoar o outro, e esse outro abençoar o outro, cria uma bola de neve aí, mano. E vira uma bola de neve de bênção, tá ligado? Então, um abençoa, o outro abençoa, e por aí vai. As bênçãos de Deus são assim, irmãos. Nós obedecemos, nós recebemos bênção, nós recebemos essa virtude de Deus. Só que tem uma coisa que quebra esse ciclo. E não para o mal. Se coloque de pé. Já são 9:03. E não para o mal. Bem, você vai cantar? Vem cá. E não para o mal, mas para multiplicar isso. Porque esse homem, ele olhou e disse: eu recebi a benção. Enquanto eu estava obedecendo, eu recebi essa bênção. Enquanto eu estava em obediência, eu recebi essa bênção. Só que 9 desses 10 recebem a bênção e vão embora. 9 desses 10 recebem a vitória, recebem a cura e vão embora. E saem
receberam o presente que tinham que receber, a cura, e foram embora. Só que um só voltou para agradecer a Deus, para agradecer a Jesus.